Os direitos humanos no Brasil são garantidos na Constituição de 1988. Um desses direitos que devem ser dados para o cidadão é a educação, que tem grande importância na formação de um indivíduo. Existe uma lei chamada Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece como deve ser a educação no Brasil. E nessa lei, a educação deve ser dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, finalizando assim a educação básica. Todas as etapas, desde a educação infantil até o ensino superior, são oferecidas pelo governo do estado. Mas o problema é a qualidade de ensino. A estrutura física das escolas são muito precárias e os professores não são muito valorizados pelos alunos e também pelo governo. Como apresentado, a educação de qualidade é um direito de todos os cidadãos. E hoje, no programa, falaremos um pouco sobre educação pública. Teremos entrevistas, pontos de vista e debateremos um pouco sobre esse assunto. Falaremos dessa educação no Brasil inteiro, mas principalmente no estado de Pernambuco. Começaremos então com a entrevista ao aluno Paulo Marques, que é estudante da Escola Técnica Cícero Dias. Bom, estamos aqui com Paulo Marques, um ex-estudante da escola particular Colégio Boa Viagem, que agora estuda no Colégio Público Cícero Dias. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rafa. Bom, quais foram as principais diferenças que você notou entre a escola pública e a particular? Eu notei diferenças na qualidade de ensino, que a discrepância é enorme. O que vocês estão vendo agora é o que a gente vai ver no próximo ano, por exemplo. Ou seja, vocês estão um ano à frente, podendo no terceiro ano já revisar tudo com mais aprofundamentos. E assim, é uma desgraça mesmo, acho. Bom, em relação aos professores, você acha que eles têm capacidade para ensinar? Eu acho que alguns têm e muitos não têm. Muitos não têm um doutorado, muitos não têm uma especialização, não têm uma pós-graduação, não têm uma capacitação adequada e que só estão para aderir à demanda do Estado. Quais são as diferenças sociais entre os alunos de escola pública e de privada? Na escola privada vemos pessoas da classe média alta e da classe A. Já na escola pública vemos várias pessoas da classe C e muitas, inclusive, na miséria. Sobre a droga, que é um assunto muito comentado também, você vê alguém tendo contato com elas? Lá é comum isso? Sim, o acesso às drogas lá é muito mais fácil, o meio é mais fácil, dá para saber quem é que fuma, dá para chegar para algum colega e perguntar quem é que fuma droga aí para ter meio de acesso fácil. E inclusive o Estado ele não combate esse meio. Por exemplo, Lindu é o maior ponto de maconha do Recife. Mudando de assunto sobre as diferenças, né? Você notou alguma semelhança entre as escolas ou não foi? A semelhança, sim, ela não tem uma semelhança certa. É muito difícil encontrar uma semelhança na escola pública para particular. Ambas são muito diferentes, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente. Muito obrigada, Paulo. Bom, como vemos, a entrevista é com você, Clara. Entrevistamos a professora Regina Paz, que trabalha em escola pública há 16 anos, porém ela não quis mostrar sua imagem por motivos pessoais. Com ela discutimos as mudanças positivas e negativas da educação pública. Positivas podemos citar Ganhar o Mundo, que foi um projeto implantado no governo de Eduardo Campos, que possibilita aos alunos de escola e universidade pública fazerem intercâmbio. Também podemos citar as escolas EREM, que são escolas de referencial, que também possuem tempo integral. E o Bolsa Família, ou seja, as famílias mais carentes só ganham pensão do Bolsa Família se os filhos estiverem na escola. Como negativo, podemos dizer os desinteresses dos professores. Muitos professores não dão a lição devida aos alunos. E também podemos dizer a violência, que acontece muita violência, e a segurança. E também muitos alunos ameaçam professores para poder conseguirem notas altas e presença. Agora vamos passar para a Giovana Ciclo. Entrevistamos a professora Nathalie, que trabalha na Escola Municipal Carla Patrícia. E por conta do Ministério da Educação, nós não podíamos filmar e nem registrar nada que fosse relacionada à imagem dela. Bom, ela nos disse que no começo do ano
Todos os professores da rede pública se reúnem à espera do prefeito com que ele traga suas contribuições. Só que esse ano ele não compareceu, ficando em falta com muitos materiais básicos nas escolas, como lápis, borracha, piloto, entre outros. E acaba com isso, tendo que todos os professores pagarem, tirando do seu próprio bolso, e muitas vezes eles não são bem remunerados. O que me chamou muita atenção ao longo da nossa entrevista foi que ela citou que escuta muitas pessoas criticarem o ensino público. E ela não gosta quando escuta isso, porque sabe que os professores estão lá, são capacitados, estão lá porque gostam e porque acreditam no futuro melhor da educação. E muitas vezes não são os professores que são desinteressados, são os alunos, por conta da influência da família e da comunidade, o que leva à falta de respeito dentro da sala de aula. Um dos fatos que mais chocou foi que certa vez um aluno que nunca havia comparecido às aulas chegou na escola e a professora perguntou se o conhecia. Ele pegou a arma em seu bolso, colocou em seu birô e perguntou se a professora realmente não o conhecia. Ela, sem ter o que fazer, disse que colocaria presença nele até o final do ano. Com isso, vemos que cada vez mais os professores vêm ter menos controle sobre os alunos. Outro fato que a professora Natália nos contou foi que um aluno seu de apenas 10 anos disse para todo mundo que quer ouvir que seria bandido. E com isso, vemos que a violência vem andando cada vez mais junto com a instituição pública. Isso nos preocupa muito, pois nós sabemos que esses alunos serão o futuro do nosso país. Estamos aqui com o professor José Ricardo Diniz, o diretor do Colégio Boa Viagem. Bom dia, professor. Tudo bom? Está. Então, sabemos que o senhor é presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco, não é isso? É verdade. Então, e o senhor tem que estar muito antenado em todas as mudanças do ensino do país. É verdade. Não tanto Pernambuco, como todo o país também. E o senhor vem percebendo alguma diferença entre o ensino público e o ensino privado? Olha, primeiro, eu digo que o educador hoje ele tem que estar ligado com a visão de uma educação planetária, né? Em todo. Aqui, o local que ele trabalha, em nível de Brasil, que anda, e internacional também, porque hoje em dia, com todo um processo de globalização que ocorre, né, nós temos que colocar o Brasil dentro desse patamar de realidade educacional que nós temos hoje, até mesmo porque nós participamos de vários exames que são internacionais. O mais conhecido deles é o PISA, né, em que nós estamos mal colocados, mas temos dado passos importantes. Você vê recentemente os prêmios que nós temos obtido na área de matemática, não é? Onde nós estávamos bem atrás e conseguimos dar passos importantes. Precisamos dar passos importantes na área das ciências, precisamos dar importante na área de compreensão, interpretação, não é? Produção textual, a linguagem. Então, precisamos avançar em todas elas, mas estamos dando passos importantes. E a educação pública e privada, ela se situa dentro desse contexto. Eu diria que a educação pública, ela tem passado a ter uma preocupação maior, e a gente observa a melhoria de qualidade dela, ainda falta muito, é verdade. A educação privada, ela também está procurando sempre se renovar, ela está procurando sempre estar a par de todas essas inovações tecnológicas que vêm acontecendo, não é? Esses desafios do século XXI. A educação não pode estar apartada de todos esses desafios do século XXI. Então, na verdade, um estudante como você e todos os seus amigos, seus colegas, e são cidadãos de um mundo bem diferente do mundo dos avós de vocês, não é? Então, o educador, independentemente da idade dele, ele tem que estar com isso sintonizado, ele tem que estar antenado com isso. Então, é impossível hoje você ter um processo educativo que se fixe apenas na questão do cognitivo. É impossível. Não é? Por quê? Porque desde os anos 70 para cá, que vimos falando de inteligências múltiplas, se fala em inteligência emocional, inteligência social, não é? Fala-se no equilíbrio de cada um, não é? Como condição de sustentabilidade na vida contemporânea. Então, daí a questão com que a escola tem se deparado
ultimamente, da maior relevância, que é o desenvolvimento de competências e habilidades. Dentro delas, o cognitivo se faz presente, claro, mas você tem que incentivar a questão da criatividade, você tem que incentivar a questão do espírito crítico, você tem que incentivar a questão da autoconfiança, não é? Você tem que desenvolver os aspectos da liderança, você tem que desenvolver os aspectos da comunicação, você tem que desenvolver os aspectos da colaboração. Todos esses aspectos, esses pontos são competências, habilidades também que o século XXI estão exigindo de nós, para você, na verdade, enfrentar todos os desafios que eles trazem. Uma época marcada pela velocidade, pela conectividade, não é? A internet trouxe uma revolução ampla, porque é curioso, a internet teve o grande dom de aproximar as pessoas, mas também ao mesmo tempo pode isolá-las, não é? A gente observa que você pode dizer, não, eu não preciso de mais ninguém, eu com o meu celular, minha bateria, não é? E eu conectado, eu estou no mundo, mas isso não resolve, não é? A internet é uma conquista maravilhosa. Eu acho assim, o mundo virtual uma conquista muito marcante do ser humano. O mundo da informação, do conhecimento, é muito relevante. Agora, nós somos seres sociais. Nós somos seres que vivemos em comunidade. Estamos interagindo permanentemente com o outro. Então, a gente tem que observar as questões que se referem a valores, não é? Nós temos que observar essa formação do ser humano, não só numa dimensão de competência técnica, mas também na formação cidadã dele. Então, esses aspectos todos, a escola tem que estar atendendo, procurando atender a todos esses aspectos. Por isso que a gente fala muito em uma escola, em educação, desenvolver um ser de forma integral. Porque não é só o conhecimento, não é só o plano cognitivo, mas é te dar equilíbrio emocional, não é? Ajudar a você a perceber que há momentos em que é importante você decidir, há momentos de decisão, há momentos de compartilhar, não é? Há momentos de intervir, fazer intervenções, não é? A ação propriamente, e para tudo isso você tem que ter a questão emocional bem resolvida, bem dimensionada também. Então, eu entendo que a educação hoje ela é muito mais complexa e se vê de uma maneira muito mais abrangente do que se via há algumas décadas atrás. A escola foi além do cognitivo, ela não responde só mais pelo cognitivo. Certo. E durante toda essa jornada na área da educação que o senhor tem, você já teve alguma experiência com escola pública, com ensino público? Olha, eu tive funções públicas, né? Eu participei em 3 mandatos no Conselho Estadual da Educação, né? Fui presidente do Conselho Estadual da Educação de Pernambuco. Foram 14 anos lá dentro, eu aprendi muita coisa, não é? Acho que a educação pública, como eu já disse, ela tem melhorado, ela tem crescido, não é? O que tem acontecido no estado de Pernambuco tem sido significativo no ponto do avanço, não é? O avanço que houve recentemente no ensino médio, ainda deixando a desejar no ensino fundamental, não é? Há muito ainda que fazer, mas é inquestionável que se percebe que estamos avançando. No setor privado, também estamos buscando avançar, claro, acompanhar todo esse processo de mudanças, não é? Até mesmo prever algumas mudanças, antever mudanças que estão se processando. Agora, a minha experiência na educação, na escola pública, eu participei de alguns programas de preparação para o acesso à universidade, que a Universidade de Pernambuco tinha, a UPE, né? Para mim foi muito prazeroso participar daquela experiência que fazíamos com escolas públicas, certo? Acho que todos nós temos de fazer, temos de dar a nossa contribuição. Agora, a minha vida inteira foi sempre no âmbito da iniciativa privada, sempre foi da escola privada, né? Eu trabalho com a educação privada desde que eu me entendo de gente, né? Desde que eu me entendo como profissional,
como professor, depois como gestor, diretor, não é? Participei de grupo societário dedicado à educação, participo das instâncias de representação da educação no sindicato das escolas particulares de Pernambuco. Então, minha experiência maior é nessa área. Mas claro que a gente tem sempre o olhar para o todo. A educação é importante quando ela é de um todo. Não é a iniciativa privada isoladamente que vai levar a educação do Brasil a um patamar que todos nós queremos, nem é só a escola pública também. Eu acho que elas, na verdade, se complementam dentro desse processo e sempre procurando a melhoria da qualidade, sempre procurando entender mais a criança, o adolescente, não é? Aquele que está chegando à universidade, não é? O processo da universidade, a saída dele como concluinte, não é? E aí ele é egresso já no mundo do trabalho. Esses aspectos todos nos interessam como educadores. Agora, fazê-lo contribuir para que ele seja um cidadão, não é? Um ser pleno. Essa é a grande responsabilidade do educador, da educação e da escola. Sim, e na parte da qualificação do educador de escola pública, o senhor acha que é suficiente para preparar um aluno? Olha, eu acho que a escola pública, privada também, mas a escola pública eles têm momentos importantes de capacitação, né? Há programas de capacitação, há programas de qualificação, há programas de formação continuada. Então, eu acho que não faltam programas, né? O que falta é olhar a realidade do professor, do educador, de uma maneira mais sensível, não é? A gente observa já os governantes propondo uma mudança substancial nos ganhos do professor, não é? Porque não é só isso, mas isso implica também de valorização da profissão. Isso é valorização da profissão. Eu acredito que essa melhoria das condições salariais, das condições de trabalho, isso tudo fará com que o professor também esteja renovado, também esteja mais qualificado, e quem ganha com isso, mais do que alunos, professores, escolas, é a própria nação, é a própria sociedade, porque vamos ter cidadãos melhor formados, vamos ter mais cidadãos, não é? E, consequentemente, elevando o nível de qualidade de vida do país. Muito obrigado pela entrevista aí. Prazer. Foi uma honra. Como disse o professor José Ricardo Diniz, a educação em Pernambuco tem melhorado bastante. Nosso estado é hoje o 4º estado no índice de melhor educação do Brasil. Porém, nós sabemos que ainda há muito a melhorar. A professora Nathalie nos disse que muitas vezes os professores pegam dinheiro do seu próprio bolso para investir na sala de aula, para comprar lápis, cadeira muitas vezes. Isso a gente sabe que era um dinheiro que deveria ser investido pelo governo. Então, nós fomos buscar o lado dos alunos também. Um aluno de escola pública, Ciselnando Silveira, Lourenço Pelamati, está com Bárbara Nascimento para nos falar um pouco mais sobre essa situação. Estamos aqui com o aluno da escola Ciselnando Silveira, EREM do Estado, Lourenço Pelamati. Bom, Lourenço, iremos começar agora a nossa entrevista perguntando os aspectos positivos e negativos que você vê na sua escola. Bom, assim, aspectos negativos existem muito, em questão de segurança, estrutura e ensino. E positivos, assim, digamos que tem... das boas, assim, eu vou me relacionar ao ensino, porque tem alguns professores que conseguem se sobressair ensinando. Certo. Sobre os aspectos negativos, tem algum que chama mais sua atenção? Tem, na questão de segurança. E ocorreu já algum fato que você presenciou, já escutou falar, que seria algo chocante ou revelante que seria necessário comentar? Ocorreu. Qual? Foi uma amiga minha, ela chegou cedo no colégio, e ela chegou lá, ela estava sentada com 2 amigos, e ela disse que entrou um cara pela outra porta, entrou como se fosse normal, passou pela segurança, aí rodeou, passou pelo outro lado, e ele abordou ela, pegou o celular dela e dos amigos e saiu como se nada tivesse acontecido. Isso é realmente algo preocupante, mas já aconteceu algo assim com você? Não, graças a Deus. Ainda bem.
E sobre o aspecto dos professores, você acha que eles realmente cobram o necessário? Se por eles terem esse concurso e vão continuar recebendo o salário, não importa o que acontecer, faça com que eles se acomodem, como é que você acha que eles tratam os alunos na sala de aula? Bom, vamos dizer assim, dependendo do professor, porque tem professor, cada professor tem seu jeito. Tem aquele professor que é mais puxado, que é mais, cobra mais, mas tem aquele professor que é relaxado, vê o aluno que não quer nada. Pronto, deixa o aluno lá. Mas tem outro não, ele vê o aluno, pô, o aluno tá lá, velho, não quer nada com a vida, vou tentar ajudar. Aí vai lá e ajuda. Certo? Então, vamos dizer, você gosta do ensino da sua escola? Gosto. Ok. Para finalizar, você acha que tem alguma melhoria que seria necessário impor exatamente na sua escola, de acordo com a condição que ela tem, para que nós temos algo para sugerir para o nosso governo, etc. Sim, na questão da estrutura e do policiamento. E qual seria essa solução? Bom, na estrutura, como o colégio é um patrimônio histórico, ele está sempre aberto. Aí na questão que eu acho, assim, deveriam fechar o colégio de alguma maneira lá na prefeitura, lá no governo, para tentar fechar o colégio e melhorar a segurança do colégio e dos alunos. Certo. No caso, fechar seria limitar quem entra e quem sai. Certo. E do policiamento, acrescentar mais policiais. Com isso, nós finalizamos nossa entrevista. Agora nós vamos mostrar alguns gráficos sobre a educação pública no Brasil. Como podemos observar nesse gráfico, a avaliação da educação básica pública no Brasil, de ótimo e bom, melhorou muito. O que era 25% em 2006, passou a ser 34% no ano de 2010. Nesse outro gráfico, observamos que o analfabetismo do Brasil abaixou muito nos últimos anos, porém ainda não chegou ao desejado. Isso dá porque, como observamos nesse gráfico, o gasto público em educação por jovem no Brasil é muito baixo, sendo somente um pouco a mais de 2.000, enquanto a Noruega está a 16.000. Aqui observamos que a média que as crianças passam na escola nos países desenvolvidos são de 12 anos, já no Brasil é de 4,9 anos, sendo a média menor do que a da Argentina, que é 8,8, Bolívia 5,6, Paraguai 6,2 e Zimbábue 5,4. Podemos perceber que o Nordeste é a área do Brasil com um percentual de analfabetos maior, Pernambuco ficando entre 15% a 19%. Bom pessoal, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.